Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o engenheiro Reginaldo, tudo bem? No nosso primeiro vídeo, a gente deu somente uma introdução sobre o que vamos falar nesse canal. Hoje, eu vou fazer uma pequena apresentação sobre regularização junto ao Corpo de Bombeiro. Especificamente neste vídeo, eu vou falar um pouco sobre o Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo. Tá, pessoal? Então, esse vídeo é mais para quem, assim, não tem muito conhecimento sobre os termos, né? Me desculpem aqueles que são especialistas, estão acostumados com todos os termos, mas esse vídeo é feito especialmente para aquelas pessoas, para os gestores que estão com essa tarefa para fazer, para regularizar seus imóveis junto ao Corpo de Bombeiro, e tem algumas dúvidas, inclusive sobre os itens, né, que compõem cada processo. Eu vou fazer uma apresentação aqui, vou compartilhar um pouco uma tela, é apenas um mapa mental, um software que a gente usa, gratuito, bem simples, né? Então, eu vou fazer um compartilhamento de tela aqui, para que eu consiga passar algumas informações. Eu vou ficar meio de lado assim no vídeo, peço desculpas aí, a gente vai melhorar a parte de geração de vídeos, né? Mas eu acho que o que é importante é o conteúdo. Então, eu vou fazer um compartilhamento de tela aqui, onde vai ter uma pequena apresentação em forma de mapa mental, onde a gente vai compartilhar um pouco aí, falar um pouco aí sobre os itens de regularização de imóveis, estabelecimentos, junto ao Corpo de Bombeiro. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, falando um pouco com vocês aí sobre a parte de regularização, deixa eu só ajustar um pouquinho aqui. Então, o que acontece na maioria das vezes que a gente tem acionamentos para fazer regularização de imóveis, estabelecimentos, lojas, enfim, tudo que tem necessidade de fazer regularização no Corpo Bombeiro de São Paulo. Geralmente, ou é um estabelecimento ou imóvel que não tem AVCB ou CLCB. O AVCB é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Ele existe, é um documento necessário para tirar a licença de funcionamento e outros documentos da prefeitura, e também por parte de segurança dos próprios ocupantes. Então, é necessário ter o AVCB, só que o AVCB, em São Paulo, por exemplo, é separado. Tem imóveis de baixo risco, né? Com certas peculiaridades, que você tira o CLCB, que é o Certificado de Licença do Corpo Bombeiro. Tem o mesmo efeito legal do AVCB. Só que vocês vão ver que ele serve para alguns tipos de imóveis menores, né? Ocupações menores com baixo risco. Ou a pessoa está com a AVCB inexistente, CLCB inexistente, ou ela está com a AVCB ou CLCB vencido. O que isso quer dizer, pessoal? O AVCB ou CLCB eles têm um prazo de vencimento. Pode ser de 1 ano, quando o imóvel está fechado, né? Pode ser de 3 anos, de 5 anos. Então, eles têm um vencimento, eles têm uma validade, vem descrito no próprio documento essa validade. Então, quando está vencido, o imóvel está em descoberto. Então, até problema de seguradora com o imóvel, eles vão fazer o prêmio, vão perguntar se o imóvel está com a AVCB ok, ele tem que dar com o AVCB ok, porque se tiver um sinistro, provavelmente você não vai receber a indenização da parte do seguro. Agora, uma novidade que temos aqui é que, assim, pode ser que o imóvel tenha o AVCB, ele esteja para vencer ou vencido, mas se você tiver uma certificação ISO 14001, você ainda pode solicitar prorrogação dessa validade do AVCB por até 1 ano, ou seja, se você tiver o certificado ISO 14001 em validade e você tiver com a VCB para vencer, você ainda pode solicitar, mediante uma FAT, eu vou explicar o que é uma FAT daqui a pouco, e você pede a prorrogação desse prazo de validade por até 1 ano. Tá? Então, isso é uma novidade, pouca gente conhece isso. Então, vamos falar mais especificamente sobre regularização junto ao Corpo Bombeiro. Aqui, nesse caso, falando mais sobre São Paulo. Veja bem, se você tem uma edificação pequena, o que é pequena para o Corpo de Bombeiros, né? É o seguinte, são edificações de baixo risco, óbvio que não pode ter lá uma quantidade de líquidos inflamáveis que ultrapasse o que está indicado na IT 42,
você tem que ter uma lotação, se for um local de reunião, uma igreja, um templo ou um auditório, você tem que ter uma lotação menor que 250 pessoas, e aí você consegue tramitar esse processo no Corpo de Bombeiro como sendo um PTS. O que é isso? Um projeto técnico simplificado. Então, se você for fazer, está nessas características, olha só, área de construída abaixo de 750 metros quadrados, com até 3 pavimentos, aí eu tenho que dizer para vocês que se você tiver 3 pavimentos e ainda um subsolo e estacionamento, tudo bem. Bombeiro não vai caracterizar isso como 4 pavimentos, tá, pessoal? Se você tiver também até 1.500 metros quadrados de área construída, uma área grande, mas você tiver uma altura baixa, o que é isso? Uma altura menor que 6 metros de altura, o que é isso? Para o bombeiro de São Paulo, a altura, o que é? É a altura do piso de saída do imóvel até o piso do andar ocupado. Tá? Então, se você tem até 6 metros de altura nessa cota, entre piso de saída até piso de pavimento ocupado, você ainda pode fazer o trâmite como projeto técnico simplificado para obter o CLCB. E lembrando que esse CLCB vai ter o mesmo teor legal do AVCB. Então, vamos lá. Bom, eu estou dentro dessas características, eu vou protocolar o CLCB. O que eu preciso, engenheiro original? Bom, eu defini aqui algumas necessidades. Isso pode variar um pouco, mas, teoricamente, o que eu acredito que seja o ideal? Que seja feita uma vistoria pelo engenheiro que vai assinar a RT no local. Tá? Não adianta porque isso é uma coisa de muita responsabilidade. Então, é feita uma vistoria logo para ver se o extintor não está com a recarga vencida, se a sinalização está no local correto, né? Então, a gente faz esse levantamento até para orientação. Às vezes fala, põe o extintor aqui, extintor de água longe da parte elétrica, coloca o extintor de PQS ali, né, de pó químico seco, enfim. A gente faz toda essa... E se tiver iluminação de emergência, se passar de 2 pavimentos, tem que ter iluminação de emergência, pessoal. Aí depois eu faço a solicitação do CLCB no portal do Via Fácil, que é a plataforma do Corpo Bombeiro, para poder gerar a taxa. Né? Eu tenho que pagar a taxa para o sistema poder dar baixa nessa taxa para eu poder dar prosseguimento no CLCB. Faço uma emissão de RT, aqui pode ser tanto RT como RRT, lembrando que arquitetos e engenheiros podem assinar essa documentação. Faça a emissão do formulário de risco, que é um formulário de CLCB para projeto técnico simplificado. Esse modelo você consegue no site do Corpo de Bombeiro de São Paulo, gratuitamente, né? E você tem que ter, nessa documentação, tem que ter a assinatura digital, né? A assinatura digital do engenheiro, não pode ser, o engenheiro não pode assinar com caneta nesse documento, tem que ser uma assinatura com certificação digital, e o proprietário ou responsável pelo uso, enfim, quem responde pelo imóvel, vai assinar esse documento de caneta mesmo. Você transforma em PDF, faz a assinatura com certificação digital e dá upload no sistema, só depois da taxa ter sido baixada. Bom, fiz o upload da documentação, está tudo certinho? Gerei o protocolo do CLCB. Isso aí é tudo o RT lá, o engenheiro faz, o arquiteto faz isso no Via Fácil. Mas, engenheiro Reginaldo, se eu tenho um imóvel pequeno, fiz um CLCB, eu vou ter vistoria do Corpo de Bombeiro? Pode ter. Vamos trabalhar com a hipótese que tenha vistoria do Corpo de Bombeiro na edificação, no estabelecimento. Mas como é que é essa vistoria? Eu vou dizer para vocês, hoje em dia ela é uma vistoria por amostragem. O que isso quer dizer? Pode ser que seja feita a vistoria, pode ser que não. Depende da demanda, do volume de vistorias do Corpo Bombeiro naquele momento, naquela localidade. Tá? Ah, mas vai ter a vistoria. Teve a vistoria? Ok. Aprovou a vistoria? Ok, aprovou. Comunicou a vistoria? Você tem que atender o que foi exigido. Às vezes é um extintor que está mal posicionado, às vezes tiraram do lugar, uma sinalização que caiu, não está bem fixada, fazer essa fixação na parede. Então, são coisas que têm que ser feito e depois tem que ser pedido o retorno aí dessa vistoria. Fez o retorno, aprovou, né? Ok, vai ser emitido o CLCB.
Não realizar a vistoria, não tem problema. Vai ser feita a emissão do CLCB. Então, aqui, a gente fecha um pouco aí, é óbvio que tem mais coisas, não dá tempo da gente falar. Se alguém tiver dúvidas, entra no nosso site, www.aprovidal.com.br, e lá a gente tem mais informações. Agora vamos falar um pouquinho sobre edificações que não são projeto técnico simplificado, não estão dentro dos parâmetros da IT 42, né? Ou seja, são imóveis que têm uma lotação maior que 250 pessoas, são imóveis que têm uma área superior a 1.500 metros quadrados, ou têm uma altura superior a 6 metros, ou são edificações que necessitam comprovar isolamento de risco, enfim, são diversas situações que podem falar que o bombeiro fala, não, você não tem como fazer PTS, você tem que fazer um projeto técnico normal, tem que apresentar planta, elaborar plantas, memoriais, tudo para poder aprovar seu projeto primeiro, para depois tirar o AVCB do Corpo de Bombeiro. Então, o fluxo é o seguinte, primeiro aprova o projeto, depois começa o trâmite para obtenção do AVCB, tá, pessoal? Aí vem aquelas duas hipóteses. É imóvel novo? Alguém chegou para o engenheiro, para o arquiteto, e falou, olha, eu vou construir um imóvel, né? E aí eu preciso aprovar isso no Corpo de Bombeiro, né? Então, o que eu tenho que fazer? Né? Isso é imóvel novo? Né? Então, o trâmite é um pouquinho diferente. Imóvel novo, eu simplesmente vou começar a elaboração do projeto técnico de combate a incêndio. O que eu preciso para fazer isso? Bom, primeiramente eu tenho que receber os projetos arquitetônicos, né? Então, foi feito os projetos arquitetônicos, com todo o mobiliário, com todo o layout, né? Já foi conversado com o engenheiro ou com o arquiteto. Então, no caso, pode-se ter até já os projetos executivos, porque o projeto executivo é feito conforme normas ABNT, né? Ou normas internacionais. Então, de praxe que se tenha os projetos executivos, né? Projeto executivo é uma coisa, projeto legal de apresentação Corpo de Bombeiro é outra, tá? E um não substitui o outro. Não adianta você levar para a obra o projeto legal, vai faltar informação para o executor. E também não adianta você fazer um projeto legal sem ter os projetos executivos de sistemas fixos. Que são sistemas fixos? São hidrantes, chuveiros automáticos, pressurização de escadas, detecção. Um grande erro é o profissional que está fazendo o projeto legal querer definir localização de detectores, por exemplo, de fumaça. Ora, se ele não tem conhecimento das vigas, de todas as obstruções que tem, provavelmente não vai ficar correto o projeto de detecção. Por isso que você precisa de um projeto executivo de detecção de incêndio automático, SDAI. Tá? Então, uma necessidade não substitui a outra. Então, sempre digo assim para os meus clientes, se vocês têm sistemas fixos, já procurem projetistas executivos. Nós podemos dar uma orientação, por exemplo, olha, o SDAI, o sistema de detecção, tem que seguir NBR 17240. O sistema de chuveiro automático, a 10897, se não for depósito. A gente pode dar algumas orientações, mas o que nós precisamos para fazer o projeto técnico são projetos executivos completos. Projeto executivo que é composto por projeto, por memoriais descritivos, memoriais de dimensionamento e cálculo e RT do profissional, tá bom? Então, com isso, a gente elabora os memoriais no padrão de bombeiro, emite uma RT apenas de análise de projeto técnico para o Corpo Bombeiro de São Paulo e solicita aí no Via Fácil, que é a plataforma do Corpo Bombeiro, a análise do nosso projeto técnico, tá? Que é feito com simbologias, com simplificações que são feitas para o projeto legal, que difere do projeto executivo. A gente não pode confundir projeto legal com projeto executivo, tá, pessoal? Bom, fiz o protocolamento, gerei a taxa, paguei a taxa, é calculada, essa taxa inclusive tem uma simulação de taxa no próprio site do Corpo Bombeiro de São Paulo. Você simula a taxa de acordo com a área que você tem, e isso aí você tem rapidamente, tá? Pagou a taxa? Paguei a taxa. Fez a documentação, fez os memoriais, assinou
com assinatura digital do responsável técnico, seja ele engenheiro, arquiteto, enfim, fez o upload do projeto, aqui tem uma diferenciação. Você faz o projeto em AutoCAD, em softwares de desenho, e você tem que transformá-lo para a extensão DWF. Senão, você não consegue fazer o upload do projeto no site do Via Fácil. Fez o upload desse projeto? Ok. Aí eu faço a geração do protocolo. Essa análise vai para o Corpo Bombeiro de São Paulo. Antigamente tinha só o DAT. Hoje não. Hoje tem o DAC, que faz a análise, que é uma equipe, um corpo de oficiais que faz a análise do PPCI, e o DAC cuida mais da parte de vistorias. Ok. Protocolei o PPCI, ele tem um prazo até 30 dias para ser analisado. Foi aprovado. Nossa, mil maravilhas. Consegui aprovar o PPCI. Ah, não, o PPCI foi comunicado. O que acontece? O Corpo Bombeiro ele analisou, o analista viu o projeto, mas comunicou. O que é o comunicou? Ele falou, ó, tem algumas irregularidades. Então, quais são as opções que a gente tem? Atender, se for uma coisa simples, a gente atende, comunique-se. Se for uma coisa mais complexa, você consegue fazer uma audiência, marcar uma audiência hoje, por conta da pandemia, você consegue marcar uma audiência por videoconferência lá com os oficiais. Você fala com o oficial que está analisando o seu projeto. Isso é muito bom. Teoricamente, você consegue falar diretamente com esse analista, resolve as pendências, você tem um passo a passo de como você vai atender esse comunique-se. Óbvio que a argumentação técnica tem que partir de você. Né? Então, você tem, como profissional, responsável técnico, você tem que fazer esse atendimento pleno, dentro do que versa as normas e legislações. Tá bom, pessoal? Bom, fiz tudo isso. Ou ele é aprovado, ou, de novo, você faz uma argumentação técnica. Reprovou de novo? Gente, aí já parte para uma comissão técnica de primeira instância. O que é isso? Você protocola um processo para que não seja analisado somente por aquele analista, que seja analisado por uma instância superior. Pode também ter duas vertentes. Ou a CTPI, que é a Comissão Técnica, aprova, defere o seu pleito, e aí, obviamente, dentro do processo de análise, o seu PPCI vai ser aprovado, ou eles indeferem a CTPI. Acabou tudo? Não. Ainda você tem mais uma instância, que é a CTUI, que é a Comissão Técnica de Última Instância. Aqui, pessoal, tem duas vertentes também. Eles podem deferir a CTUI, que geralmente é muito raro, ou eles podem indeferir. Indeferiu a CTUI, pessoal, então veja bem o que acontece aqui. É a última instância. Então, a gente tem que parar, rever os nossos parâmetros, né? E ver o que está sendo argumentado, e rever os paradigmas aí do seu pleito, né? Veja bem, se já foi analisado pelo analista, não foi aceito, foi analisado em CTPI, não foi aceito, foi analisado em CTUI, não foi aceito. Então, ou você tem outro argumento muito técnico, muito embasado, ou é preferível você mudar a estratégia, conversar com o seu cliente, falar, olha, isso aqui não vai dar, vamos fazer de alguma outra forma para viabilizar a aprovação. Tá bom, pessoal? Voltando um pouco aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre imóvel existente. Ah, o imóvel existente? Tá, qual que é a diferença? Horas. Quando o imóvel é existente, muitas das vezes ele só teve uma pequena alteração de layout. Ah, eu preciso fazer outro PPCI? Não. Você pode apenas fazer um formulário de atendimento técnico para atualizar apenas a parte que teve uma pequena alteração de layout. Isso é possível. Engenheiro Reginaldo, o que eu preciso para fazer essa FAT? Eu tenho um imóvel, ele tem PPC aprovado, tem AVCB, só que eu mudei. Eu aluguei para outra pessoa, outro estabelecimento, eles mudaram um pouco o layout interno. Não mudaram os sistemas de nenhuma posição fixo, continua tudo no mesmo lugar. Mudaram, assim, extintores, mudaram algumas dimensões de emergência. O que eu posso fazer? Olha, você pode entrar com uma FAT de atualização de layout. Então, para que eu possa fazer isso, eu preciso dos projetos arquitetônicos da reforma, atualizados. Né? Se eu não tiver atualizado, eu vou ter que fazer um levantamento em loco. Tá? Então, preciso também dos dados do projeto do PPC anterior aprovado. Né? Às vezes o número dele do Via Fácil,
porque eu vou ter que entrar como novo RT aí desse processo. Inclusive, vou ter que fazer uma RT de FAT de atualização, ou uma RRT, né? Pode ser tanto engenheiro quanto arquiteto. Então, para isso, inclusive, a gente pede para o proprietário, ou quem está alugando, ou quem é o responsável pelo uso, enfim, o procurador, alguém que já nos coloque como um novo RT do processo, tá? Para que não tenha problema, que eu possa tramitar esse processo lá no Corombeiro com tranquilidade, tá bom? Retirar, desentranhar plantas, enfim, fazer toda a parte que cabe para poder atualizar esse layout aí junto ao Corpo Bombeiro. Mesma forma, utiliza a plataforma do Via Fácil, tudo online, faça a geração da taxa, paga a taxa de FAT e faça o upload da documentação do imóvel, né, do que você está mudando, faça uma planta representando as áreas que foram alteradas via FAT, isso é importante, achure as áreas, né, para que seja fácil para o analista, porque se o analista de FAT não se sentir confortável para aprovar, deferir a FAT, ele vai indeferir a FAT e vai pedir um projeto novo, pessoal, tá? E vai para o DAC, lá o DAC que vai fazer a análise desse PPCI. Tá? Se você protocolou a FAT e deferiu, então, né, não tem jeito. Deferiu a FAT? Ok, projeto atualizado, segue tudo normal, tudo bem, o projeto está regularizado. Indeferiu a FAT? Você vai ter que entrar com nova FAT, primeiramente contra-argumentando o que foi indeferido, faz uma audiência também, se for necessário, via DAC, faz uma videoconferência com o oficial da FAT. FAT deferida? Ok, deferiu a FAT? Indeferiu de novo? É o mesmo procedimento lá que a gente tinha feito anteriormente. CTPI, deferiu ok, não deferiu, parte para CTUI, deferiu a CTUI, provavelmente a FAT vai ser deferida. Indeferiu, não tem mais jeito, pessoal. A gente volta lá naquele caso lá que é fim. Beleza, pessoal? Isso aqui foi mais para a gente falar um pouquinho sobre PPCI, um pouquinho sobre PPCI. Depois eu vou fazer um novo vídeo, falando sobre a protocolamento de AVCB, tá? Tudo que envolve a parte aí de AVCB. Tudo bem, pessoal? Espero ter dado um pouco mais de informações para vocês, tá? E encerro aí esse vídeo, solicitando mais uma vez, por favor, deem seus likes, né? Aperta o sininho e se registre aí, se inscreva no nosso canal. Tudo bem?